Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Mais uma vez, o Senhor fala de arrependimento. Há esperança, há uma chance, há uma porta, há uma oportunidade de se arrepender e se consertar com Deus. Amém? Amém. A outra coisa que a gente aprende aqui é que Deus conhece mentes e corações e sabe separar o joio do trigo. Ele vai poupar os seus discípulos. Aleluia! Você é discípulo de Jesus? Amém. Então, você será poupado na glória do Senhor. Matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina desta mulher e não aprenderam como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Aleluia. Glória a Deus por isso. A quinta coisa que nós aprendemos aqui. A maior estratégia de Satanás é corromper a palavra de Deus, trazendo dúvidas, achismos, o famoso não dá nada, né? Não é assim que Satanás faz muitas vezes conosco? Ele fez assim lá desde o princípio, lá com Adão e Eva. Foi lá e fez a cabeça de Eva e começou com aquela conversinha, né? E deturpou a palavra. Ele fez isso com Jesus, ele tentou Jesus, mas Jesus, né, venceu ele através. Então, ele sempre vai tentar deturpar a palavra de Deus, trazer confusão para a nossa mente, falar assim, mas não é bem assim essa história, não. Então, vamos buscar sempre aqui o que a Bíblia está nos falando. Amém? Amém. A segunda coisa que nós aprendemos aqui. A igreja deve estar atenta à doutrina correta e não tolerar ensinamentos que a afastem da palavra, da verdade. E parece profético. Deus trouxe 7 coisas aqui de ensinamentos. Né? Nós estamos falando sobre 7 igrejas. A 7ª coisa. A igreja deve ser fiel a Deus e não se deixar levar por influência ou manipulação humana. Quantas pessoas têm sido manipuladas por homens? Quantas pessoas têm sido roubadas por homens que invertem a palavra? Quantas pessoas têm sido enganadas por homens e depois elas saem frustradas e generalizam e não querem mais saber? Eu não quero mais saber de igreja, mas a culpa não é da igreja, a culpa é dos homens que deturpam a palavra de Deus, que não falam a verdade, que não ensinam a verdade, que não pregam a verdade. Então nós precisamos estar na verdade para que a gente não venha ficar como essas pessoas que estão por aí, frustradas, porque elas foram enganadas. E às vezes eu me questiono, que eu vejo algumas igrejas voltadas, e a gente vê umas coisas e ouve umas coisas, né? E a gente pensa, mas, meu Deus, é impossível, olha o que a pessoa está pregando. E aí você fica com pena daquelas pessoas que estão ali, mas ao mesmo tempo você pensa, que aquelas pessoas estão gostando de ser enganadas, não é possível, porque se você for aqui com a palavra, você vai ver tudo que está ali tão claro. E não é possível aceitar. Então, a pessoa está tão perdida que ela aceita tudo aquilo. E eu fiz um comparativo aqui dessas igrejas. Deve ser muito bom e fácil seguir e tolerar Jezabel. Uma igreja que apoia o seu ego, que você não precisa renunciar, que é permissiva com o pecado, com a mentira, com o engano, com o mal. Deve ser fácil, né, caminhar nessas igrejas. Você não é cobrado de nada. Está tudo certo. Porém, tem um agravante, né, gente? O final dessa igreja, o final de Jezabel, ele é trágico. Jezabel foi jogada pela janela, pisoteada pelos cavalos e comida pelos cães. Esse foi o fim de Jezabel. Depois, se vocês quiserem ler o texto, tá? Não vou trazer por causa do nosso tempo. Mas lá em 2 Reis 9,
do 30 ao 37, vai relatar como que Jezabel morreu. Uma morte terrível, muito terrível. E aí eu quero fazer outra pergunta para nós. É difícil ser discípulo de Cristo? É difícil, gente? É difícil. Por quê? Porque ser discípulo de Cristo requer crescimento espiritual, requer renúncia do nosso pecado, do nosso erro, requer que a gente diminua para que o Senhor cresça, requer transformação, compromisso, obediência, amor a Ele e ao próximo, e muitas vezes não é fácil, e requer muitas outras coisas de nós. Requer um morrer para nós mesmos e nascer de novo em Cristo. Então não é fácil. A gente tem que abrir mão, tem que renunciar, tem que buscar, tem que crescer a cada dia na presença de Deus, tem que deixar algumas coisas de lado. Então não é fácil. Tem que perdoar, muitas vezes é difícil. Então são muitas coisas que nós temos que fazer para ser discípulos de Cristo. E é difícil. Porém, vale a pena. Pois receberemos a vida eterna. Lá em João 11:25 diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, olha a diferença de quem está ali seguindo Jezabel e sendo enganado por ela, e a diferença de quem está caminhando com Cristo. Pode ser difícil aqui, mas vai valer a pena. Cada renúncia nossa. Aleluia. Então, resumindo tudo isso que a gente pode aprender através dessa palavra, assim como tem muitas coisas falsificadas neste mundo, o inimigo fará de tudo para deturpar a palavra de Deus. Porém, aquele que perseverar na sã doutrina terá vitória. Amém? Então, assim, existem hoje muitas coisas falsificadas. Roupas, calçados, bolsas, né, os fake news aí das internet. Um monte de coisa falsificada, não existe? E Satanás, ele quer deturpar, às vezes, a palavra. Ele quer querer falsificar a palavra, mas não tem como. Porque a palavra é verdadeira, é genuína. Então, nós temos que buscar nela e focar nela, para que a gente não seja enganado. Amém? A expressão sã doutrina refere-se ao ensinamento da palavra da verdade, que edificam e promovem a saúde espiritual da igreja. A doutrina falsa, a de Jezabel, é aquela que se afasta da verdade da Bíblia e pode levar à corrupção e à divisão dos cristãos. É muito sério. Então, nós precisamos nos manter nesta palavra da verdade, na palavra que nos foi ensinada. E muitas vezes, talvez você vai ouvir homens trazer palavras, homens que são de Deus, muitas vezes, mas às vezes vai trazer uma palavra ali e você vai ver que não está batendo com isso aqui. Então, a gente tem que consultar, tem que ser bereano, tem que buscar, para que a gente não seja enganado, como muitos têm sido por aí. Amém? Lá em 1 Timóteo 6, versículo 3, 4 e 5. Já estou finalizando aqui, tá, gente? 1 Timóteo 6, versículos 3, 4 e 5. Não vou ler tudo, tá? Depois, se vocês quiserem ler em casa. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, as brigas, difamações, suspeitas malignas. Batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro. Amém? E nós, como igreja,
que temos buscado aprender a verdadeira palavra, nós não devemos lutar contra a carne e o sangue dessas pessoas que estão, talvez, debaixo de um jugo de Jezabel, ou que estão, ou sobre essa influência, ou que estão agindo como ela. O nosso papel também, como cristãos, é orar contra toda essa influência negativa de Jezabel, que vem para deturpar a palavra de Deus, que vem para confundir, que vem para levar pessoas para o engano. Porque, como diz aqui na palavra, vocês viram que aquelas pessoas estavam ali misturadas, mas o Senhor sabe quem é de Deus, quem não é, e Ele sabe separar. E nós devemos, como igreja, orar e interceder para que a gente não esteja debaixo dessa influência e para que essas pessoas que estão sejam libertas. Amém, igreja? E eu gostaria de finalizar pedindo para o pastor vir aqui fazer uma intercessão. Nós vamos fazer uma intercessão realmente contra esse espírito de Jezabel nas igrejas. Se a pastora quiser vir também. Pessoal, dá para a gente fazer um círculo aqui, ó, e vamos interceder. O pastor vai conduzir, tá bom? Amém, igreja? Esta é a palavra que o Senhor trouxe para essa noite, que tenha sido mais uma noite de aprendizado. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra. Nós queremos levantar um clamor como igreja, Senhor. Vamos clamar ao Senhor pela igreja de Cristo. Não estamos aqui defendendo nenhuma denominação, Senhor, e nem acusando nenhuma denominação. Não estamos aqui para julgar as denominações, mas sim nós cremos que em todas as denominações que se dizem cristãs, há pessoas que fazem parte da sua igreja, da igreja de Cristo. Então, independentemente da denominação, Senhor, nós temos visto tanto pastores de diversas denominações, como mesmo outros cristãos, ó Senhor, que muitas vezes trazem engano, mostram coisas que não são verdades, deturpam a tua palavra, Senhor, independentemente de denominação A, B ou C. Senhor, que o Senhor esteja trabalhando nos corações de cada um destes homens, ó Pai, que deveriam ser grandes homens de Deus, que trazem a Tua palavra revelada pelo Espírito Santo, que mostram, ó Senhor, a sã doutrina da Tua palavra, aquilo que a Tua palavra realmente ensina, aquilo que a Tua palavra realmente fala, aquilo que realmente é o Teu Evangelho, ó Pai. Então eu te peço, Senhor, nós como igreja te pedimos, Senhor, e clamamos por cada uma dessas pessoas, ó Pai, que o Teu Espírito esteja realmente trabalhando nestas mentes, esteja realmente trabalhando nestes corações, ó Senhor, para que, ó Senhor, a verdade seja trazida e não a mentira, Senhor, para que a Tua palavra seja revelada através do Espírito Santo e não da mente humana, não daquilo que o coração humano pensa, não através de Satanás, que muitas vezes também Satanás traz o engano através da Tua palavra, através destes homens e mulheres que muitas vezes se dizem homens e mulheres de Deus, mas que também estão no engano, Senhor. Nós queremos clamar por estas pessoas para que saiam do engano e que nós também, Senhor, que muitas vezes também entramos no engano, às vezes estamos com pensamentos que não estão de acordo com a Tua palavra, às vezes atitudes, às vezes palavras, às vezes o jeito de tratar alguém, às vezes um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe. Nós, ó Senhor, muitas vezes também estamos em desacordo com os Teus princípios, com a Tua palavra, e nós clamamos pela Tua igreja, nós clamamos pelos Teus filhos, que nós sempre sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, para que estejamos sempre de acordo com a Tua palavra, de acordo com a verdade que é Cristo Jesus na nossa vida, de acordo com aquilo que são os princípios da Tua palavra, que nós não venhamos a abrir mão dos Teus princípios, não venhamos a abrir mão daquilo que realmente é a Tua palavra, da verdade que está em nós, Senhor, e que nós sejamos crentes
crentes bereanos, ó Pai, que sempre ao ouvir a Tua palavra nós estejamos, ó Senhor, olhando tudo aquilo que foi dito, falado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, estejamos ali lendo, Senhor, comparando, vendo, revendo, que nós não estejamos aceitando tudo como se fosse, Senhor, mas que nós realmente possamos estar, ó Senhor, lendo a Tua palavra, aprendendo através da Tua palavra. Que o Senhor levante a Tua igreja, Senhor, através da verdade. Nós clamamos pelo fim do inchaço, Senhor. Inchaço não é uma coisa boa. O inchaço, quando vem, é porque tem algo errado. Às vezes uma doença, às vezes uma batida, às vezes uma mágoa, alguma coisa que causou aquele inchaço. E nós temos visto tantas igrejas inchadas. Nós queremos dizer não ao inchaço. Que as pessoas que lá entram se convertam verdadeiramente ao Senhor. Que as suas mentes e os seus corações se convertam ao Senhor e o Senhor possa tomá-los verdadeiramente como filhos e eles se dobrem aos pés de Jesus, se dobrem à palavra de Cristo. Senhor, chega de homens e mulheres cristãos que muitas vezes vêm aos cultos, mas não têm um tempo de oração, não têm um tempo de devocional, não têm um tempo de leitura da Tua palavra. Nós precisamos todos os dias estar, Senhor, lendo, ouvindo, orando, buscando. Que isso seja o dia a dia de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Para que não sejam levados ao engano. Para que não sejam levados pelo engano. Porque, Senhor, a mesma tentação que Satanás levou para Eva no jardim, a mesma ele trouxe para Jesus. Porém Eva estava debaixo do engano, aceitou a oferta da serpente, mas Jesus estava debaixo do Espírito Santo de Deus. Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus e não aceitou ser enganado, não aceitou o engano do inimigo, mas combateu o inimigo com a palavra. Que nós sejamos conhecedores da Tua palavra e possamos, assim como Jesus, combater o inimigo com a Tua palavra e não emprestar os nossos ouvidos para a serpente, como Eva emprestou. Que assim seja a Tua igreja, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, que conhecem a verdade. Que o Senhor tome a Tua igreja e que não haja mais inchaço, mas haja sim verdadeiros cristãos, homens e mulheres que realmente, assim como lemos no início deste culto, se precisar sofrer, sofrerão pela Tua palavra. Se precisar irem para uma prisão, irão pela Tua palavra. Se precisarem afrontar, afrontarão por causa da Tua palavra. Que sejamos corajosos e que nós realmente, onde quer que estejamos, possamos levar a Tua palavra, independentemente de, não querendo empurrar goela abaixo de ninguém, mas cheio do Teu Espírito Santo, levando a palavra com amor, mas com verdade, com amor, mas com confronto, com amor, mas debaixo dos princípios. Que assim seja a vida de cada um dos Teus filhos, que este clamor suba aos céus e toda a Tua igreja, independentemente da denominação, seja tocada por este clamor, que a Tua igreja aqui de Fazenda Rio Grande, este pequeno grupo que aqui está reunido, mas que faz parte do corpo de Cristo, está orando, clamando e intercedendo. E assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje, por toda a eternidade. A igreja diz: amém. Tenha aí um ótimo fim de quinta-feira. Essa tia Tira é aquela igreja